Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus. O tema dessa semana é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se tem um tema importante, esse é um deles, né? Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia-nos a estudar a tua palavra, guia-nos com teu Santo Espírito. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Falar sobre a Trindade, né, que alguns, né, não vê essa palavra Trindade na Bíblia, mas Trindade significa três, né? Três seres, né, que constituem um único Deus, né? Seria o aspecto da Trindade. Nós podemos ver em João 14:26 que Jesus fala do Consolador, né? Em algumas versões fala Paracleto, né? Então, o Consolador, quem é ele? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Então, o papel do Espírito Santo, um deles é nos ensinar, nos fazer lembrar sobre as coisas que são importantes para nós. Nós podemos ver que a presença do Espírito de Deus está desde o início, né, da Bíblia, né, desde Gênesis. Gênesis 1, verso 2 diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Alguns, né, dizem que esse Espírito de Deus era o próprio Deus, né, mas a Bíblia, quando fala o próprio Deus, fala sobre o Pai. Né? Quando fala, né, o Espírito de Deus, é Espírito de Deus. Né? 1 Coríntios 2,10 diz: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então aqui está dizendo que Deus tem o Espírito. E diz aqui, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo ele consegue, tem essa capacidade de saber, né, o que o Pai pensa, o que o Filho também pensa. Nós vamos ver isso aí em mais detalhes. 1 Tessalonicenses 5:16-22, nós temos que entender os conselhos que Deus nos dá para que nós possamos ser guiados, filho de Deus. Um deles é regozijar-vos sempre. Como é que a gente vai estar sempre, né, regozijando? Porque Deus nos salvou. Não importa as circunstâncias que nós nos encontremos. Orai sem cessar, orai e estar em comunhão com Deus. Em tudo dai graça, é algo difícil, né? Às vezes, tantos problemas que a gente passa, né? Mas devemos dar graça não pelo problema, mas sim porque Deus está comigo ou está com você. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Então, extingar é impedir a ação do Espírito Santo na tua vida. Não desprezeis as profecias. O que as profecias é o que Deus revelou nas Escrituras. Examinai tudo, tudo que Deus revela. E aqui diz: retende o bem. Então, tem coisas que às vezes a gente não sabe se é verdade, se é mentira, então a gente tem que examinar, mas sempre buscar a Deus em oração para que Ele nos guie para descobrir a verdade. E no final, nós temos que reter o que for bom. Abstende-vos de toda aparência do mal. Tem coisas que a gente deveria deixar de fazer, não porque em si é um mal em si, mas porque ele vai gerar a aparência do mal. Isso nós temos que ser equilíbrios, né? Ter equilíbrio e ser temperantes nesse sentido. João 4:24 diz aqui: Deus é Espírito. A palavra aqui no original é pneuma. E importa que os que o adoram, ou seja, a Deus, o adorem em espírito e em verdade. Então nós devemos adorar a Deus, Espírito é o nosso ser todo. Né? Segundo Coríntios 3:17 diz: Ora, o Senhor é o Espírito. Aqui já está falando a palavra em português. É o Espírito. Então, o Senhor é o Espírito, não é Espírito. Naquela outra fala, Deus é Espírito. Aqui agora o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o plano de Deus para nós é que nós sejamos livres. Livres do pecado, do mal, né? De todas as coisas que nos destroem. Gálatas 5:25 diz, se vivemos em Espírito, e a palavra aqui é pneuma, andemos também em Espírito. Então, sempre nós podemos ver a ação do Espírito Santo para a nossa salvação. E aqui, em Gênesis 1, verso 1, diz: No princípio criou Deus. Essa palavra aqui é Elohim, é a palavra plural. Diz que é um plural majestático, né? O céu e a terra. Elohim, nas traduções, significa seres divinos. Plural intensivo, mas com significado singular. Por quê? Elohim, né? É um plural, mas um único Deus. Significa que é um único Deus. E aí Jesus chega e diz aqui em João 10:30 que eu e o Pai somos um. A palavra lá, um é um numeral, no sentido de unidade.
único. 2 Coríntios 5, 18, 19 diz: E tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Então, esse Deus aqui é Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, né? Também estava no processo, né, de salvação, também envolvido com Jesus. E diz que Deus nos deu que o ministério de reconciliação. Ou seja, isto é, Deus, ou seja, o Pai e o Espírito Santo, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então não foi só Jesus que praticou o ato, né, de salvação. Quando Jesus pratica um ato, o Pai pratica esse ato e o Espírito Santo também. Não há separação, é um só Deus. Não lhes imputando os seus pecados, pois em nós a palavra de reconciliação. Aqui em João 14, de 8 a 9, disse Jesus, né? Disse Filipe, né? Fez uma pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e o que nos basta. E Jesus deu uma resposta clara. Disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco. Então Jesus está dizendo que é o Pai, que está há tanto tempo convosco. E não me tendes conhecido, Filipe? Então, às vezes, nós também ainda temos dúvidas se Jesus é nosso Pai. Ele é o Pai também. Além dele ter se tornado humano, ele é Deus. Ou seja, é o nosso Pai. Quem me vê, a mim vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra o Pai. Então, o Pai é no sentido de Criador. Então, Jesus é o Criador? É. O Pai, que nós chamamos de Pai Criador? É. O Espírito Santo também? É. O que lá diz a Bíblia, né? Daqui a pouco nós vamos ver, né? João 20, 17 diz: Disse Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Jesus ter se tornado humano, também ele passou a ser filho. Mas ele não deixou de ser o Pai, nem de ser Deus. João 15, de 9 a 10 diz: Como o Pai me amou, também eu amei, vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, como é que a gente permanece no amor de Jesus, no amor de Deus? Se guardardes os meus mandamentos. Permanecereis no meu amor. Então, alguns dizem ainda que os mandamentos foram abolidos. Não, Jesus não está dizendo isso, não. Ele dizendo que nós vamos permanecer no amor dele se guardar os mandamentos dele e do Pai. E diz aqui, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Então, Jesus não aboliu os mandamentos, ele guardou os mandamentos, como ele está dizendo aqui. E permaneço no seu amor. 1 João 5,7 diz: Porque três são os que testificam no céu: o Pai, Deus o Pai, a palavra, né, que é o Logos, né, que é Jesus, e o Espírito Santo. E aqui diz: estes três são um. A palavra um aqui é eis, um no sentido de único, unidade. Então, alguns dizem que essa passagem aqui não estava no original, né? Mas não quer dizer, né, se essa passagem não estivesse no original, que só existe essa passagem mostrando que existe o Pai, existe o Filho e o Espírito Santo. Tem inúmeras passagens mostrando essa verdade. Então, qual é a relação de Jesus com o Pai? Nós já começamos a ver, né? João 1,14, Jesus diz: E o Verbo, ou seja, o Logo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de quem? Do Pai. Glória do unigênito aqui não é único da espécie. Jesus é o único da espécie. Não tem ninguém igual a Jesus. Cheio de graça e de verdade. Não quer dizer que é unigênito que foi criado. Alguns confundem isso. No original, unigênito é o único da espécie. João 5,26 diz: Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Que benção, né? Então aqui está dizendo que Jesus tem vida em si mesmo. Só quem pode ter vida em si mesmo? Deus. E aqui é como eu falei, né, que Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo estavam no processo da criação. Gênesis 1, 26, 27 diz: E disse Deus, Elohim, disse o quê? Façamos, é plural. O quê? O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Se fosse singular, é a minha semelhança. Aqui fala nossa. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E diz: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quem é a imagem de Deus? Homem e mulher. Isso que representa a imagem de Deus. Não é só homem, nem só mulher. É homem e mulher. 1 Coríntios 8,6 diz: Todavia para nós há um só Deus. Quem é? O Pai.
de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor. Quem é este? Jesus Cristo, o Senhor que é Curios, aquele que manda em você, que controla a sua vida, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, todas as coisas são o quê? Para Jesus. Marcos 14:36 diz, e disse, Abba, Pai. Jesus falou, todas as coisas te são possíveis. Então, existe alguma coisa impossível para Deus? Nenhuma. Todas as coisas são possíveis. Mas nem sempre Deus escolhe, né, como a gente pensa. Jesus falou aqui, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, a gente tem que aprender a orar a Deus, entregar nas mãos deles a nossa vontade e aceitar a vontade dele para a nossa vida. João 8:28 diz, disse, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. No original é Eimi. E a mesma palavra que quando Moisés perguntou a Deus, né, quem era o nome dele, ele falou, eu sou. Então, aqui no Novo Testamento, a palavra é Eimi. Eu sou. Ser, no sentido de ser, no sentido de existir. Então, Jesus está dizendo que é Deus. E nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. 1 João 2:23 diz assim, qualquer que nega o Filho também não tem um Pai. Então, tem muitas pessoas negando Jesus, que Jesus não é o Filho, que Jesus não é o Salvador, que Jesus morreu de velhice, ou que Jesus não morreu na cruz. Então, o pessoal deturpam tudo, né? E aqui diz claramente, aquele que nega o Filho também nega o Pai. Mas aquele que confessa o Filho também confia no Pai. E filho aqui no sentido de Messias, do Salvador. João 3:35 diz, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então Deus, né, o Pai, tomou a decisão que mesmo Jesus se tornando humano, todas as coisas estariam na mão dele, mesmo ele sendo humano. Então conhecer o Filho também é conhecer o Pai. João 1:18 diz que Deus nunca foi visto por alguém, né? Que Deus aqui é o Deus o Pai. O Filho unigênito, né? O Filho, ou seja, o único da espécie, que está no seio do Pai, esse que revelou. Então Jesus disse que nós só conhecemos a Deus o Pai por meio de Jesus. E Gênesis 2:15-17 dá um exemplo aqui. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden. Então quem foi esse Deus que se reuniu com Adão e Eva aqui? Jesus, na forma gloriosa. Pôs o homem no jardim do Éden para lavar e guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem. Quem é esse Deus aqui? Jesus. Porque Jesus disse que ninguém nunca viu o Pai. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então Deus conversa aqui com Adão e Eva, quem é? Jesus. Também em Apocalipse 22:13 é dito, né, sobre Jesus, que ele diz o quê? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, ou derradeiro. Já em Êxodo 6:2, nós podemos ver aqui que Moisés, conversando também com Deus, o Pai, que na verdade é Jesus, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. João 14:6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele é o Pai. Jesus sempre foi o Pai. E tornou-se o Filho, tornou-se o Messias, para que nós pudéssemos ver de fato o Pai, que é Ele mesmo. Então ele vem e vela a glória dele, né? Como ser humano, se aproxima de nós, e no futuro nós vamos ver Jesus, né? Na forma gloriosa. Que glória, né? Ezequiel 37:13 diz assim, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Então aqui é Deus dizendo que vai abrir a sepultura, ou seja, onde a gente estiver mortos, as pessoas estiverem mortas, Jesus vai ressuscitar. Então quem é esse aqui? É Jesus. E o próprio Jesus fala sobre isso em João 5:28-29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. A voz de quem? Dele. E os que fizerem o bem sairão para o quê? Para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição do quê? Da condenação. Então, Jesus disse que ele que vai fazer isso, essas ressurreições. E aqui mostra, né, em Ezequiel, que quem falava isso é o próprio Deus. Apocalipse 1:7-8 diz, né, que Jesus vem com as nuvens e todo olho verá.
até mesmo os que traspassaram. Eu já expliquei isso aí em estudo anterior, né? Os que traspassaram Jesus, eles vão ressuscitar, né? A Jesus vir, ver Jesus voltar, depois vão morrer, né? Mais uma vez, depois de morte, Jesus ressuscita a terceira vinda, né? E eles morrem novamente, a morte eterna. E aqui diz que as pessoas, né? Todas as tribos da terra vão se lamentar sobre Jesus, porque a pregação do evangelho alcançou as pessoas. E ele diz aqui, Jesus, né, que está vindo dizer, eu sou o que? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é que esse alfa? Ele diz o Senhor, eu sou o Senhor. Que Senhor? Aquele que é, que era, que há de vir. Quem? O Todo-Poderoso. Então Jesus se revela como Todo-Poderoso. Aquele que é, que era, que há de vir. E que é Senhor de todas as coisas. Que bênção, né? Então, o Espírito Santo, nós vamos ver aqui alguns detalhes sobre o Espírito Santo. Em João 10, de 10 a 13, diz que estava no mundo, Jesus fala, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. João dizendo aqui, né, sobre Jesus. Veio para que era seu e os seus não receberam. Já a humanidade rejeitou Jesus. Mas a todos quanto receberam, ou seja, qualquer um, ser humano, que receba Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? É os que creem no seu nome. Então, você crê no nome de Jesus, então você faz desse grupo aqui. Jesus vai te dar o direito de você ser filho dele. Que benção, né? Romanos 8,16 diz, o meu espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando a gente está em crise, dificuldade, a gente está em oração, o Espírito Santo nos confirma que nós somos filhos de Deus. 1 Coríntios 12:4 diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, tem quantos Espíritos? Que alguns dizem que esse Espírito Santo é o ministério dos anjos da Bíblia. Não, está dizendo que só tem um Espírito. O Espírito Santo é único, só um ministério. 1 João 4,2 diz, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Jesus é o nome dele, e Cristo significa o Messias. Então, todo aquele que confessa que Jesus é o Messias, ou seja, o Salvador, e que veio em carne, esse é de Deus. Atos 2,4 diz, se todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo não é energia, não é uma força, não é algo nem intangível de Deus o Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo concede dons, concede, né, condições, né, para as pessoas falarem em outras línguas. Aqui também, né, Salmo 104:30 diz, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo tem o poder criativo, de criador também aqui. Ó. 1 Coríntios 12:7 diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o Espírito Santo se manifesta em nossa vida, nos dá dons para que nós possamos fazer algo bom. Em Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus pode ser entristecido, então não é uma força, não é uma energia. Na quais estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo nos sela. 1 Coríntios 2:11 diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Então o que é o meu Espírito? Sou eu mesmo. Eu não tenho um Espírito separado de mim. Eu sou o Espírito. A Bíblia diz, né? A alma vivente. Que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus é o próprio Deus. Também. 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então o Espírito de Deus, né, habita em nós pela fé. Nós somos, né, guiados pelo Espírito Santo. Então, aqui em Mateus 28:19, né, é dado uma ordem, Jesus dá uma ordem. Portanto, ide, ou em algumas palavras originais diz que é indo, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é ensinar as pessoas, né, as verdades que Jesus nos ensinou. Batizando eles em nome do Pai, ó, do Filho e de quem mais? Do Espírito Santo. Então, Jesus não ia mandar batizar em nome de anjos. Ele manda batizar em nome de Deus. Quem é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Romanos 8,13 diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então nós temos que fazer escolha mediante o Espírito Santo para destruir o que? As obras da carne. Não é do corpo, é obras da carne no original. Ou seja, são as obras que são más, maus desejos, né? Concupiscência. Romanos 8,14 diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são quem? Filho de Deus. Então, nós temos que ter certeza que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Como é que nós sabemos que estamos sendo guiados? Ezequiel 36:27 diz aqui, ó. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis o que? Nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os observeis. O que são os estatutos e os juízos de Deus? São os mandamentos que Deus nos deu, que está onde? Nas Escrituras. Principalmente no livro, né, o Pentateuco, que são os livros escritos por Moisés. Gálatas 4:6 diz, porque sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então aqui também está dizendo que, nós dizemos várias passagens falando Espírito de Deus, agora tem passagens que falam Espírito do Filho, Espírito de seu Filho. Então o Espírito Santo também pertence a quem? A Jesus. Filipenses 1:19 diz, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro de quem? Do Espírito de Jesus Cristo. Ó, agora aqui, nós vimos várias passagens falando Espírito de Deus, né? Que a gente podia identificar como Deus, o Pai, né? Mas também o Espírito também pertence a quem? A Jesus. Porque Jesus também é Deus. Espírito de Jesus Cristo. Ó. Efésios 4:4 diz que há um só corpo, é a igreja, né? E um só Espírito. Não existe vários Espíritos, não existe ministério de anjos, né? Como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação. Gênesis 6:3 diz, e disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito, ó, então aqui é o Espírito de Deus, para sempre. Como? Contender é buscar, né? É prender, orientar, né? Tentar guiar pelo caminho. O Espírito Santo fica fazendo isso conosco. Porque ele também é carne, nós somos carne. Deus limitou o quê? Porque os dias nossos serão 120 anos. Quem que faz isso? Essa limitação? O Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, às vezes, a gente fica tentando descobrir quem é Deus, o Pai, quem é Deus, o Filho, quem é Deus, o Espírito Santo. A gente não vai entender se nós não formos o quê? Estivermos em comunhão com Deus. Porque a gente não pode entender quem não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Então, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo para entender as coisas que Deus revelou nas Escrituras. Isso aqui que nós estamos estudando agora. Aqui nos fala, em João 17:1-3, né, que Jesus fez essa oração muito importante para nós. Jesus falou assim, levantando os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Então, Jesus sabe as coisas que vão acontecer, sabe? Glorifica teu Filho. Como é que te dá glória a Deus? Quando a gente cumpre o propósito para o qual Deus nos trouxe a existência. Sabia disso? Os céus dão glória a Deus, porque eles estão cumprindo o propósito para o qual Deus trouxe a existência. E eu posso mostrar para vocês aqui, o exemplo está lá em Salmos, né? 19, falando justamente isso. Né? Ó. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia o quê? As obras da sua mão. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Não há linguagem, nem fala, aonde não se ouça a sua voz. Então, os céus da glória de Deus, como? Porque ele cumpre o propósito para o qual Deus trouxe a existência. Então, Jesus também deu glória a Deus, porque ele cumpriu o propósito para o qual Deus trouxe a existência. E ele diz aqui, assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Então, Jesus tem poder sobre toda a carne, com certeza. Para que dê a vida eterna a todo quanto lhe deste. E o que é a vida eterna? Jesus explica. Se você não souber, não sabia o que é, olha aqui a resposta. E te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro. Então, quem é esse único Deus verdadeiro? Deus o Pai. E conheça também a Deus o Filho, quem é? Jesus Cristo, a quem foi enviado. Vai conhecer a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. João 17:8-10 diz, porque lhe dei as palavras que tu me desse, e eles as receberam. Tem verdadeiramente conhecido que saí de ti,
e creram que tu me enviaste. Muito interessante, né? Então, se nós aceitamos a verdade de Jesus, nós vamos entender o que Deus quer nos revelar. E ele diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Então, Jesus não está rogando pelo sistema de governo de Satanás, mas sim pelos aqueles que vão ser salvos. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e permaneçam até o fim, esses pertencem a Deus. Todas as minhas coisas são tuas, Jesus está dizendo aqui, ó, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Bênção, né? João 17, de 11 a 12, diz assim, eu já não estou mais no mundo. Interessante que Jesus estava ainda, né? Não tinha falecido ainda. Ele já não estou mais no mundo, ou seja, Jesus não está envolvido nem com coisas, né, do governo de Satanás. Eu vou para ti. E diz que, mas eles estão no mundo, a gente permanece no mundo. O sistema de governo de Satanás. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Então, quem é que nos guarda? Quem é que pode nos proteger? O próprio Deus. Para que sejam um assim como nós. Então, o propósito de Deus é que nós sejamos um com Ele. Estando eu com eles no mundo, guardavas em teu nome. Então, Deus, Jesus, também está nos guardando, a mim e a você, se nós continuarmos com Ele. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então, Deus não escolheu o Judas, mas Deus sabia que Judas ia escolher. Deus não impede, né, você de fazer suas escolhas, apesar de que Deus trabalha para que você faça a escolha certa. Deus envia o Espírito Santo, envia mensagem, envia pessoas para te ajudar a tomar a decisão correta. Mas essa decisão, quem cabe a tomar é você. João 17, 14 a 18 diz, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Então, quando a gente recebe, acolhe a palavra de Deus como a verdade, né, as escrituras, o mundo passa a nos odiar. E esse mundo aqui é o sistema de governo de Satanás. Porque não são do mundo, ou seja, a gente não é mais do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Jesus diz, não peço que eu os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então Deus, né, sabe que nós temos que viver aqui ainda, até Ele voltar, mas Ele quer que nós sejamos livrados do mal. Do mal o quê? Do mal que Satanás, né, trabalha para nos prejudicar. Não são do mundo como eu não sou também. Santifica-os na verdade. Então como é que nós somos transformados? Pela santidade. Mas o que é que nos transforma em seres santos? A verdade. E Jesus diz, o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, sem as escrituras, meus irmãos, sem a vontade, né, e a decisão de obedecer a Deus, guardar os mandamentos de Deus, não há transformação, não há santificação. Então, eu faço uma pergunta, né? Para mim e para você, nós vamos aceitar sermos santificados pela verdade? Porque essa é uma escolha. E diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós somos enviados ao mundo não para permanecer no mundo, né? Nem viver como um mundo, mas sim trazer do mundo outras pessoas para o quê? O lado de Jesus. E aí Jesus diz aqui em João 17:20, eu não rogo somente por este. Então Jesus está rogando por quem? Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, aqueles que creem em Jesus hoje, você tomar a decisão de crer em Jesus agora, nesse momento, Jesus, essa oração serve para você. Deus quer que você seja guardado. Jesus quer que você seja santificado, né? Na verdade. Jesus quer que você seja o quê? Seja o quê? Estude a palavra. Jesus quer que você seja filho dele. Jesus quer te dar o quê? A vida eterna. E você vai alcançar a vida eterna conhecendo a Deus, como o único Deus verdadeiro é Jesus que ele enviou. São coisas maravilhosas, né? Que Jesus quer nos dar. Mas o principal está escrito aqui para mim, tá lá em Apocalipse. Apocalipse 21. Diz aqui, ó. Eu ouvi uma grande voz do céu, Apocalipse 21:3, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus. Tabernáculo, sabe o que é? No original é Shekinah. É a moradia de Deus. Ou seja, Deus vai estar conosco. Eis aqui o tabernáculo de Deus com o homem.
pois com eles habitará. Deus vai habitar comigo e com você, imagina. Eles serão seu povo e mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha, maravilha. E diz que Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Quanta lágrima ainda nós vamos ainda ter nossos olhos, muitas. Diz que já não haverá mais o que? Mais morte. Que coisa, né? Não haverá mais morte. Nem pranto, imagina. Não tem mais necessidade de pranto. Nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Oh, que glória. Essa é a certeza que Deus nos dá, para mim e para você. E o que estava sentado no trono, então Deus, Jesus, o Pai, estava sentado no trono, diz: Eis que faço novas todas as coisas. Que bênção, né? E disse: escrevem, porque essas palavras são verdadeiras, fiéis. Então tenha certeza que Jesus está falando para mim e para você. E diz mais aqui, disse mais: está cumprido. Eu sou quem? O Alfa e o Ômega. Quem é o Alfa e o Ômega? Jesus. O princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água. Olha, que benção. Você quer dessa água? Você pode receber ela a partir de agora. É só tomar a decisão de aceitar Jesus. E Jesus disse: quem vencer, para mim, isso é a passagem principal da Bíblia, para mim. Quem vencer, eu tenho que vencer. Herdará todas as coisas. Meu Deus. Que coisas são essas? Todas. E a principal não é essa. A principal diz: eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Só ser filho de Deus, para mim, já é suficiente. Eu espero que você também alcance a compreensão da verdade. Eu espero que você tome a decisão de ser filho de Deus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti e teus familiares um feliz sábado. E começa quando? Pôr do sol da sexta, pôr do sol do sábado. As semanas que vão seguir, né? Agora, essa semana que vem, até janeiro, início de janeiro, não vou estar fazendo transmissão. Vou estar em viagem. Né? E lá não tem uma internet boa para fazer a transmissão. Mas que Deus seja abençoando cada um de vocês, né? Nesse fim de ano, que as bênçãos de Deus te dê um novo ano na presença dele. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.